Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos falar sobre um importante rio, o Rio São Francisco. A água, ela é um recurso indispensável para a vida. O Brasil, ele possui 12% de toda a água disponível para o uso humano no planeta. Algumas regiões que antes eram ricas em rios e recebia uma boa quantidade de chuva, hoje sofrem. Por que elas sofrem? Porque está tendo uma escassez de água, uma escassez de chuva. Especialmente a região sudeste tem sofrido muito com essa escassez de chuva, tá? O Rio São Francisco, ele é o maior rio totalmente brasileiro. A nascente do Rio São Francisco, o que é nascente, tia Leia? A nascente é o lugar onde o rio brota, né? Ele brota da terra, onde ele nasce. Então, o Rio São Francisco, ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a sua foz, o que é a foz? A foz é o lugar onde ele desemboca, onde ele termina. Então, a foz do Rio São Francisco vai desembocar entre Alagoas e Sergipe. Tá? Bem aqui, ó, tia vai mostrar no mapa para vocês, tá? Então, a nascente do Rio São Francisco acontece lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e a foz dele vai ser lá no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe, tá? Então, a foz de um rio, então o rio ele pode desembocar só no mar, tia Leia? Não, ele pode também desembocar num outro rio, né? Pode desembocar num lago e também no mar, tá? O Rio São Francisco, ele é chamado de Rio dos Currais, porque ele serviu de trilha para o gado, né? Então, as margens do rio foram sendo construídas fazendas. E aí essas fazendas davam pouso para os vaqueiros, né? E aí esses vaqueiros precisavam comer. Então foi surgindo, precisava comer e dormir. Então foi surgindo pousos, foi surgindo mercados. E aí, com o tempo, acabou surgindo cidades, primeiro vilas, daí depois cidades, tá? Ele também é conhecido como Rio da Unidade. Por que, tia Leia, ele é conhecido como Rio da Unidade? Da Unidade Nacional? Porque ele passa por 5 estados brasileiros, né? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E ele liga as regiões do Nordeste e do Sudeste, né? Então, por isso que ele é conhecido como Rio da Unidade Nacional, tá? Agora, vocês vão grifar lá na página de vocês, na apostila, lá na página 159, o que a gente acabou de falar, que é muito importante. Então, abre lá na página 159 e grifa na sua apostila a importância, né, dos Rio dos Currais, porque que chama Rio dos Currais, e depois grifa o segundo parágrafo lá embaixo, porque que ele é chamado de Rio da Unidade Nacional, né? O Rio São Francisco, ele é carinhosamente chamado de Velho Chico, tá? Teve até uma novela na Rede Globo que falou sobre o Rio São Francisco, e daí tinha até essa homenagem do Velho Chico, né? Então, ele é conhecido como Velho Chico, carinhosamente a população chama ele de Velho Chico, tá? Depois que você grifou, então, você abre a sua apostila lá na página 161, tá? O Rio São Francisco, ele é um rio perene. Tia Leia do céu, o que é um rio perene? Um rio perene é um rio que nunca seca, tá? No Brasil, são as chuvas que alimentam os rios, que alimentam os lagos,
E os rios temporários já são aqueles rios que secam, mas eles secam no período de estiagem, quando tem pouca chuva, quando nem chove, né? Nem chove. E quando volta a chover nesses lugares, o rio volta novamente a se encher, a ficar todo bonito, tá? O Rio São Francisco, apesar de atravessar o sertão semiárido, ele não seca, por isso que ele é um rio perene. Por quê? Porque sempre chove na sua nascente. Então, a nascente sempre tem chuva lá, e a nascente vai alimentando o rio, tá? O Rio São Francisco, então, é o único rio perene no semiárido, né? A gente já viu que chove lá na nascente do rio, e esse rio, ele ainda é muito importante porque ele representa 70% de toda a água disponível no sertão, tá? E o Rio São Francisco, ele vai abastecer as populações, tanto a população rural como a população urbana. E esse rio fornece água para lavar roupa, água para beber, água para limpar a casa. Os ribeirinhos vão pescar nesse rio, né? Então o rio fornece peixe, alimento, né, para a população ribeirinha. O rio possibilita a irrigação das lavouras, tem irrigação de fruta que é até exportada, né, para outros países e que está tendo que é muito importante para a região. Os rios também vai fornecer água para a construção de hidrelétricas, para ter a geração de produzir energia, né, para milhares de brasileiros, e além também de ser um rio navegável, tá? O Rio São Francisco, o governo tem um projeto chamado de transposição das águas do Rio São Francisco, tá? Esse projeto, ele retira parte da água do Rio São Francisco para levar por meio de canos, de canais, até os outros rios e também açudes da região, tá? Então, vai levar essa água para aqueles lugares mais distantes que sofrem com a falta de água, com a escassez de água, né? Aí, a gente vai olhar no mapa a seguir sobre esse projeto da transposição das águas. Então, a gente tem aqui no mapa o eixo norte, né? E o eixo leste. O eixo norte, ele vai levar água para o Ceará, para Pernambuco, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, né? Então, todos esses lugares que sofrem com a falta de água, com esse projeto, vai ter a possibilidade de ter água, certo? Já o eixo leste, ele vai levar água para os estados de Pernambuco e Paraíba, que vai até o Rio Paraíba. Então, é um projeto que tem pessoas que estão a favor e pessoas que estão contra esse projeto. As pessoas que estão a favor, elas defendem que esse projeto vai beneficiar 12 milhões de brasileiros que vivem em 400 municípios do sertão, né? Por quê? Porque aí eles vão ter a água para matar a sede do gado, vai ter água para plantar, né? Vai ter água para abastecer as suas casas, né? Aí a gente vê uma imagem que que eles fazem para ter água? Então, precisa de um caminhão, chamado caminhão-pipa, né? Que leva água para essas regiões, para esses lugares. Mas não é que ele leva água direto, e às vezes tem até que comprar essa água, né? Então, os animais, por falta de água, acabam morrendo, né?
Agora, os que são contra o projeto, o que eles vão alegar? Eles alegam que essa obra, que esse projeto, ele é muito caro e que o governo poderia realizar projetos mais baratos. E aí eles falam até de uma instalação de cisterna nas casas, né? Aí a gente está vendo uma imagem de uma cisterna, que é uma caixa que vai captar a água das chuvas, né? E armazenar ela certinho lá na caixa, e aí eles vão poder usar quando para as necessidades básicas deles, né? Só que também eles alegam que retirar a água do rio vai fazer com que esse rio, que o Rio São Francisco, diminua o volume de água, vai diminuir o volume de água do Rio São Francisco, né? Além disso, as pessoas acabam jogando lixo no rio, né? O esgoto cai no rio, e aí o rio vai ficando mais raso devido ao lixo, o esgoto, né? E aí então eles são contrários a esse projeto, tá, quinto ano? Então vocês vão fazer agora para tia a atividade 1, o exercício 2 da página 161, que é responder as questões, tá? Depois que vocês responderem, então, as questões da página 161, a questão 2, né, é uma única questão só, tá? Que é para você explicar por que o Rio São Francisco tem dois nomes, né? Por que é o rio, ele é chamado de Rio da Unidade Nacional, que a tia já explicou, e por que ele é chamado de Rio dos Currais, né? Depois, então, que você responder essa questão, você vai responder a questão da atividade 2, o exercício 1, que é a A e a B, onde o Rio São Francisco nasce, né? E depois, quantos e quais estados são banhados pelo Rio São Francisco, tá bom? Depois que você responder a A e a B, você vai responder o exercício 2 da página 166, que também é A, B e C, tá? 3 questõezinhas bem tranquilas, tá bom, quinto ano? E depois, de tarefa, a tia pede para vocês fazerem o exercício 1, A, B e C. O A é para vocês colocarem C para as informações corretas e I para as incorretas, tá? Depois que você, então, analisar as questões, né, já que a gente já estudou, você analisou as questões e colocou lá, você vai na B reescrever as frases incorretas, tornando-as corretas. Então, o Rio São Francisco, ele atravessa apenas os estados da região norte e nordeste? Não, tia Lé, não foi isso que você explicou, não. Tá errado, tá incorreto. Ah, então você sabe que essa primeira já é incorreta. Então agora você vai reescrever ela de forma correta. Então ele atravessa quantos estados, né? Qual região, tá? Vai reescrever ela certinha. Ah, tia, mas não entendi direito essa questão, tia. Você pode explicar ela de novo, fazendo um favor? Então, você vai reescrever essa questão que está incorreta. Você tem que reescrever ela de forma que ela fique correta. Qual é a forma correta? Ah, ele atravessa estados da região sudeste e nordeste. Ele atravessa os estados. Quantos estados? A gente sabe que são 5, né? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Tá lá na apostila certinho e também a tia explicou aí no vídeo, aqui no vídeo, tá bom? Então, a C, que explique o que é uma nascente e o que é a foz. O que é uma nascente e o que é a foz, tá? É isso então, tá bom? Quinto ano para hoje. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.